amigos, alô Brazucas, tudo bem? Eu sou Elias Costa, estamos de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Já peço desculpas, primeiramente peço desculpas pela voz, porque mudança de temperatura, a garganta e a voz não aguentam. Mas estamos firmes e fortes aqui para trazer um bate-papo especial para você no programa Preleção, isso mesmo, para aquele bate-papo para falar de futebol, sempre com uma grande atração. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, vá lá no YouTube, se inscreva no Brazuca Esporte Clube, curta as nossas entrevistas e também espalhe aí para geral. Tem o canal Brazuca Esporte Clube, bate-papo sobre futebol e carnaval. Programa Preleção na área e o nosso convidado foi um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Olha, fez parte de grandes times que ele vai relembrar com certeza conosco. Estou falando do zagueiro Sandro Blum. Tudo bem, Sandro? Muito obrigado aí por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa Preleção, para bater esse papo sobre futebol. Tudo bem? Tudo bem, Elias. Eu que agradeço o convite. É sempre importante, né, a gente falar do passado, falar do presente também e o que a gente pensa para o futuro, né, do futebol. Enfim, tu falaste de carnaval e futebol, eu sou do futebol, né? O carnaval É verdade. não consigo, não me vejo no carnaval, mas enfim, de futebol a gente tem muita coisa para conversar aí. É verdade, é verdade. Essa é a ideia do nosso canal, trazer grandes histórias, tanto do futebol, com grandes jogadores que escreveram a história, ajudaram a escrever a história do futebol brasileiro e também do carnaval, né? Que é a festa Com mais certeza. popular aí do país. Mas, Sandro, falando do presente, segue trabalhando com futebol? Sim, sigo. Depois que eu saí do Novo Hamburgo, do profissional ali, que eu trabalhei até 2012, no clube, eu fui convidado por uns investidores e a gente montou no Esporte Clube de Voti, aqui perto de Novo Hamburgo, um clube de formação. E por lá eu fiquei durante 10 anos, formamos muitos atletas, mas coisas que tem para se contar aqui no futebol, né? Os grandes clubes acabam matando os pequenos, né? Porque o pequeno ele precisa do apoio do grande, né? Enfim, de formar o atleta, repassar para eles, mas a roda precisa girar, né? E aconteceu que não girou. E em 2019, um pouquinho antes de estourar a pandemia, 2020 que seja, eu saí do clube, saí de Voti e montamos uma empresa de intermediação. Hoje eu sou intermediário CBF, né? E continuo no futebol, trabalhando com atletas, montando agora uma escola feminina também, né? Porque trabalho com meninas e está faltando muitas atletas no mercado. Então, vamos ter que pensar também de formar essas meninas desde o início, né? Isso, Sim. mês de junho agora, é um novo projeto que começa aí. Pô, que maravilha, que maravilha. O futebol feminino que no Brasil já vem num crescente. E, por exemplo, a seleção brasileira feminina já vem num trabalho de renovação, né? E nada Exatamente. melhor do que formar novas atletas. E como é que é trabalhar com a juventude, com os jovens? Olha, eu gosto muito. Como é que eu vou dizer assim? Eu prefiro ensinar, não dentro de campo, né, Elias? Eu nunca pensei enquanto jogando futebol, eu nunca pensei em parar e ser um treinador, ser alguma coisa de trabalhar no campo. Eu sempre me preparei para trabalhar fora do campo, para dar o suporte aos clubes, enfim, na questão da logística, da organização e nos atletas a orientação, né, que tão importante é para esses meninos, né? Por mais que a gente não seja dono da razão, mas passou por nós alguns cases de sucesso, né? A minha própria história, eu posso dizer Sim, que é um case de sucesso porque ela aconteceu de uma forma até não inusitada, né? Mas foi de uma forma diferente, onde a maioria segue o rumo. Então, eu vejo que há lugar para todos, sabe? Não existe a questão de eu não gostaram de mim. Não, eu procuro passar para os atletas que todos têm condições, a oportunidade vai aparecer para todos, só tu tem que estar preparado para essa oportunidade, né? Isso seja no futebol, seja em qualquer ramo aí, né, profissional, que tem que aproveitar as oportunidades.
É Então, verdade, até trabalho com os jovens nesse pensamento, sabe? De organizar a vida deles, de fazer eles mentalizar que é possível chegar lá. e até porque é um trabalho, até posso dizer difícil, né, Sandro? Porque muitos jovens já entram no futebol com aquela pressão que tem que ser o profissional, né? Essa carga, né? De repente foi uma carga que eu não tive, né? Por isso também Aham. pode ter me ajudado muito. Eu não tinha essa pressão assim de meu filho, se tu não der certo, a família vai estar desamparada, né? Bem ao contrário, meus pais assim não iam nos treinos, não iam nos jogos, né? Interior, né? Eu sou lá de 3 de Maio, cidade do interior, noroeste do estado. E só que hoje a gente vê uma pressão tremenda para cima das crianças, né? Vamos ter crianças aí, porque Isso. hoje começa-se a pressão, e eu já tenho casos que a gente detectou, que é meninos de 7, 8 anos já com uma pressão terrível nas costas de ter que dar certo no futebol, porque se não der certo no futebol, a família vai sofrer, não, vai ter dificuldades financeiras durante a vida, né? Então, e a gente sabe, né, que, vamos lá, 2% no máximo de todos que entram nesse mundo é que chegam a assinar uma carteira profissional, chegam a ser profissionais, e dentro desses profissionais, vamos lá, 95% recebe como um trabalhador normal, né? Não é uma vida Isso. é uma vida de sonhos, mas que é uma vida maravilhosa. De novo, Elias, é assim, eu devo tudo que eu tenho ao futebol, né? Mas é uma vida assim de restrições, uma curta trajetória que tu tem que aproveitar mais. Ou tu aproveita e continua trabalhando no futebol, assim como aconteceu comigo, né? Ou tu ganha muito dinheiro e que tu consegue montar negócio e coisas, ou tu vai voltar para o mercado de trabalho depois, que é um mercado de trabalho, como é que eu vou dizer assim, normal, né? Competitivo, Sim. onde muita gente está, né? E pior, né? Tu passou muitas vezes 20 anos da tua vida trabalhando no futebol e muitas vezes tu não se preparou e não sabe fazer outra coisa, né? Então, mas enfim, é uma vida, é algo gratificante. Tu bem sabes, tu deve ter tua paixão pelo futebol, pelo carnaval, né? A gente diz que é uma cachaça, né? Maneira de falar, né? Que é um É, vício, né? É um vício da gente que, enfim, movimenta bilhões, né? E movimenta é o povo verdade. inteiro. Eu sempre digo que nós atletas somos que nem os antigos gladiadores romanos, né? Naquela época, para contentar o povo, eles davam as batalhas, né? Enfim, o Isso. povo reclamava de pagar tanto imposto, e o que acontecia? Vão para a arena, vão para o Coliseu para ver as lutas, né? Hoje em dia não é diferente, né, Elias? Os clubes aí, por que os clubes não fecham? Os clubes devem bilhões. Milhões. O governo não fecha um clube, né? Não fecha. Imagina fechar um clube. E tu sabe que muitas vezes um empreendedor em qualquer outra profissão, se tu dever impostos, tu não consegue nada, tu não consegue crédito, não roda, né? Então, o futebol é aquele, como é que eu vou dizer assim, aquela maravilha para o povo ficar contente. Enfim, movimenta muita coisa. É verdade. Sandro, como é que é agora a sua relação com os clubes para encaminhar essa garotada? Graças a Deus, né, Elias? Sim, eu passei por grandes clubes, todos os clubes, graças a Deus, as portas estão abertas. Durante a minha carreira também, eu fui, vamos lá, um atleta exemplar, digamos assim, na parte temperamental, de não criar tumulto, né? Então, propriamente meus adversários, né, as equipes onde que, por exemplo, vamos lá, joguei 4 anos no esporte, eu tenho as portas Sim. abertas no Náutico, no Santa Cruz, joguei no Palmeiras, tenho as portas abertas, enfim, em São Paulo, Santos,
Eu sempre fui colorado na minha vida, fiz 3 vezes teste no Inter, eu nunca passei. Fui contratado pelo Grêmio em 92, estive no Grêmio, sabe? Então, cara, assim, graças a Deus, as portas estão abertas. O que a gente precisa é de bom material, né? A boa matéria-prima, né? Então, a gente consegue, assim, Elias, consegue muito lugar para os atletas. Aí cabe o atleta ir e aproveitar a oportunidade, né? Tem aquela primícia também, Cafu passou em 9, rodou em 9 peneiras. Eu também passei por vários lugares e não consegui sucesso, mas no momento que encaixou, segue a vida e vamos embora. É isso aí. Quem é que disse para o Sandro que ele era zagueiro? Tu sabes que eu... vamos lá, minha história, eu sou de uma família normal, uma classe não era nada de não passar dificuldades, não tinha também conforto, e eu comecei como goleiro, porque na minha cidade existia um clube onde tinha treinamento, e esse clube ele era um clube social, o clube tinha que ser sócio, eu não tinha grana para me associar, e aí faltava um goleiro, e eu disse que eu era goleiro. Então eu comecei como goleiro, porque eu sabia que eles iam gostar de mim e eu era bom goleiro. Hoje em dia, até assim, hoje quando bato minhas brincadeiras, às vezes eu vou no gol por causa de dores no corpo, né? Eu prefiro ir no gol. E aí o pessoal gostou tanto de mim, daí chegou um goleiro. Daí disse, não, Sandro, o Sandro é nosso amigo, não sei o que lá. Eu digo, não, eu sou zagueiro, né? Muito por causa da altura também, né? Outra posição, não tinha a questão da velocidade, enfim, ou era zagueiro, ou era atacante, ou centroavante, né? Mas ali que, lá pelos idos de 84, 85, que eu comecei como zagueiro, mas... E depois joguei de lateral, joguei de volante, sabe? Mas tive ajuda de muita gente, Canhotinho, que foi um ponta esquerda que não era da tua época aí, ele era do Brasil de Pelotas, aquelas histórias de time jogar de contra 85, Flamengo. eu acho. Exatamente, né? Foi ali por 88, 89, ele foi meu treinador lá no Botafogo de 13 de Maio, né? Enfim, me ajudou bastante, sabe? Encontrei com ele um tempo atrás. Eu servi o quartel em 89, eu fui para o quartel, eu não fiz base, né? Daí eu cheguei no quartel e lá eu tive a certeza que eu iria seguir a carreira de atleta, porque eu fui condecorado ainda, porque fui o único, o primeiro atleta EV, né, que é o atleta do efetivo variável novo, chegar a pegar a seleção regional, né? E ali me ofereceram de tudo para mim seguir carreira, porque o exército ele incentiva muito o esporte, né? E eu agradeci e disse que não, acho que tudo tá se encaminhando para mim seguir a carreira. Então foi assim, não foi nada forçado, Elias, não teve uma categoria de base onde me preparava, né? Mas tinha um clube da cidade onde eu trabalhava eu era um recepcionista de uma oficina, recebia os tratores, coletadeiras, passava para os mecânicos, e no final do dia eu ia treinar porque o meu patrão era o presidente do clube, né? Então foi assim minha vida e sempre indo bem, né? Sempre indo bem, né? Claro, sempre aproveitando as oportunidades, né? Sempre aproveitando. Então, foi assim que eu caí no Dínamo de Santa Rosa, que a gente subiu para a primeira divisão, que daí depois eu fui para o Grêmio, depois para o Esportivo, Juventude, daí estou no Juventude, entrou o Parmalat. Cara, assim, tudo deu certo também na minha vida, né? Mas eu aproveitei as oportunidades. Então, foi essa a minha história inicial aí, né? E quais eram as características do zagueiro Sandro? Então, eu era um exímio cabeceador. Isso, posso te dizer assim que foi uma das coisas que eu me aperfeiçoei muito, né? Eu sempre dizia para os meus... Antigamente, o futebol era diferente, não era esse, vamos lá, usar as falas de hoje em dia, né? O jogo apoiado.
em quadrantes Sim. do campo, né? Antigamente os goleiros não batiam tiro de meta, o zagueiro tinha que bater o tiro de meta e sair correndo, né? Era muito difícil, Elias, tu sair jogando. Então, me destacava demais porque, vamos lá, o adversário batia o tiro de meta e eu dizia, essa primeira bola é minha. Não interessa onde ela cair, a primeira bola é minha. E eu, olha, e aí que eu comecei a me destacar porque eu não perdi essa primeira bola, né? Muito porque ela veio do vôlei, né? Minha impulsão veio do voleibol, que eu jogava voleibol na cidade também, na seleção da cidade, a gente disputava campeonatos estaduais. O voleibol é um esporte que ele te dá uma impulsão gigantesca, né? Então, essas coisas eu consegui trazer para o futebol. E não era um jogador veloz, mas eu era, vamos lá, não sou formado, tá? Não sou formado, a vida me... Eu digo que eu não sou formado, eu sou forjado, né? Sou forjado pela vida, mas eu sempre fui um jogador muito inteligente, né? Eu era muito... Eu conseguia antever as jogadas, porque hoje em dia, assim, muitas vezes a gente percebe assim, uma coisa, um jogo no campo molhado. Se o cara vai bater a bola, essa bola vai bater e ela vai pegar velocidade. E tu vê muita gente não espera que isso aconteça, sabe? Mas eu conseguia ter a leitura de saber que essa bola ia bater e ela ia vir num outro local. Ou que a bola ia... Antigamente os campos eram muito duros, né? Era complicado, né? Era ruim demais saber que o kick da bola ia quicar ali, que o vento ia segurar a bola. Isso eu procuro passar hoje, Elias, porque eu acho, não tenho certeza, que a mentalização do atleta para essas jogadas vai fazer a diferença para ele, sabe? E fez a diferença para mim. Te digo assim, as pessoas me perguntam hoje, Sandro, como é que tu jogou no Palmeiras de 96, que era uma seleção, e tu foi titular? Eu digo, cara, eu cheguei quietinho, comecei a demonstrar. O Luxemburgo dizia, pô, mas o Sandro, gaúcho, eles não chamam de gaúcho, o cara é muito inteligente, ele antecipa a jogada. Essa história que a gente diz de jogador experiente saber os atalhos, né, os atalhos da bola, do futebol, isso é um fato que muitas vezes hoje tu não se dá conta, né? Tu não percebe. E os atletas, eu percebo que eles não são preparados para isso. Sabe? Hoje nós temos muito poucos cabeceadores, Elias, muito pouco. E muito poucos menos batedores de falta também, né? Cada vez menos cobradores de falta, né? Então, isso é repetição. E eu era obcecado por treinamento. Se eu te disser assim, eu era obcecado pelo treinamento, sabe? Minha carreira inteira. Eu adorava o dia a dia, eu adorava chegar no treino e treinar. O jogo, para ser bem sincero para ti, o jogo assim sempre ficava, vamos lá, ficava em segundo plano para mim, né? Mas como eu treinava muito, me dedicava muito, o jogo ele se tornava assim, não é fácil, mas eu sabia o que fazer, sabia todas as variantes do jogo que poderiam acontecer, é óbvio que dava coisas erradas, né? Vamos lá, tinha vezes que tu pegava o melhor cabeceador. Eu marquei, peguei a época do Jardel. O Jardel era um brucutu, não era habilidoso, mas era um exímio cabeceador, sabe? Entendesse? Só que então isso que me fez chegar, sabe? De eu conseguir ter a leitura, de eu conseguir saber as minhas carências, as minhas dificuldades, que eu não poderia apostar corrida com atletas velozes, né? Que eu teria que antecipar eles, ou eu teria que dar o tempo certo. Vamos lá. E é isso que eu procuro passar. E hoje em dia, ser bem sincero, eu não vejo isso acontecer mais, essa questão do treinamento desse sentido. É um treinamento muito ceifado. O jogador não pode driblar porque ele tem que passar tantas vezes. Tu não pode porque tu tem que ser ambidestro. Tu tem que ser bom nas tuas características, né?
Né? Tu tem que aproveitar as tuas características. Olha quantas vezes a gente vê aí, pô, mas o jogador quer driblar todo mundo. Cara, se ele conseguir driblar todo mundo, que beleza, né? Mas não É tem a mais ferramenta isso, né? dele. É A verdade. gente não vê mais. Vamos lá. Olha o valor que estão dando para o Ferreirinha, né? E o Ferreirinha não está conseguindo mais pela questão física dele. Mas é um jogador único. Não tem. Quem é que tem igual o Ferreirinha aí, né? Sabe? Vamos lá, Neymar. No exterior tem outro. Ou então cobradores de falta. Quem são os cobradores de falta, né, gente? Né? Sabe? Então, é isso que eu procuro passar para os meus atletas. Só que assim, a gente passa em conversas e os treinamentos muitas vezes eles são levam para outro lado. Então eu sempre digo assim, tem que achar o meio termo, se juntar as nem tão antigo, nem tão moderno, né? Moderno. Procurar um meio termo para fazer as coisas funcionar. É que hoje eu tenho um jogador que eu sou intermediário dele, que ele é um exímio cobrador de falta. Ele não tem tempo de cobrar falta nos treinos, porque eles não deixam ele cobrar falta. Isso que ele tem 17 anos, vai fazer 18. Porque termina o treino, o que acontece? Não, chega por hoje, vocês já fizeram demais, o CK de vocês pode estar alto, não sei o que lá, sabe? Então, mas como é que tu vai? Eu sempre fui num programa com o Oscar Schmidt, uma vez em São Paulo, que ele disse assim, mão santa? Que mão santa o quê? Isso aqui é mão de treino, cara. Treino. Eu arremesso 5.000 bolas por dia, e é todos os dias, né? Então, de mão santa, que chamava ele de mão santa, não tem nada de... Quer dizer, Deus deu o dom para ele, né? Mas foi a E ele repetição do aprimora. treinamento. Isso. O treinamento, né? Treinamento. É um treinamento. Enfim, essa que é a minha briga aí, sabe? E estamos tentando implementar isso aí com meus atletas. É verdade, tomara. E Sandro, você falou que passou pelo Grêmio, Juventude, Esporte, mas você também destacou aí a questão, a sua chegada no Palmeiras. E até pergunto, como é que você conseguiu jogar naquele Palmeiras? Mas aí eu não vou fazer essa pergunta, mas eu pergunto diferente. Qual era o segredo daquele Palmeiras? E até para relembrar, o Palmeiras de 1996 foi praticamente um time de um semestre, campeão estadual Sim. e vice da Copa do Brasil, mas foi um time maravilhoso, treinado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que chegou a fazer mais de 100 gols em um semestre. Qual era o segredo daquele time? Que tinha você, Luizão, Veloso, Miller, era um timaço. Djalminha. Então, o Palmeiras ele foi assim, não desmontado, né? Mas 95 saiu Roberto Carlos, Antônio Carlos, Evair, toda essa turma saiu. Daí que chegou o Júnior, lateral esquerdo Vitória, chegou junto comigo. Eu cheguei do Juventude junto com o Galeano, que tinha retornado, né? Porque nós tínhamos feito. E aí vale dizer assim que quem me colocou no Palmeiras foi o Emerson Leão, foi o treinador do Juventude em 95, ele não me conhecia. De novo, ele não me conhecia, não sabia quem eu era, passei a ser o capitão dele, ganhei uma confiança dele. De novo, que eu jogava, que eu treinava, não tinha nada de errado. E aí cheguei no Palmeiras em 96, um time de seleção, né? Eu chegando do Juventude, a zaga do Palmeiras era para ser Cláudio, que tinha vindo do Flamengo, e Kleber. Só que começou os treinamentos, o treinamento começou, e eu ganhei a posição do Cláudio numa Euro-América Cup que teve em Fortaleza, que era Palmeiras, Flamengo e Borussia Dortmund, que tinha sido campeão europeia, né? E aí, na estreia, 6-1 para o Palmeiras, né, contra os alemães, que foi um acontecimento assim. E aí eu não saí mais, né? Não saí mais. E o time, te digo assim, eu penso, não pode jogar dois canhotos no meio de campo. Claro que não, mas Djalminha e Rivaldo podem jogar juntos sempre, né? Nossa Senhora! São dois craques, né? Só que aí que eu te digo assim, por que o Rivaldo foi melhor do mundo e o Djalminha não, né?
Porque o Rivaldo era um atleta, cara. O Rivaldo ajudava a marcar, o Rivaldo era bom cabeceador, o Rivaldo batia falta, era habilidoso, né? Foi completo. E o Djalminha era aquele habilidoso, jogador extraordinário, mas que teve algumas polêmicas na vida dele, né? O caso aconteceu, acho que foi na Espanha, né? No La Coruña, eu acho também, né? Isso, La Coruña. E que não chegou, de repente, vamos lá, não chegou a ser um melhor do mundo, um rival, porque ele não era completo, né? Ele era um craque. Mas craque, tu sabe que o Neymar também é craque, né? E eu acredito que não vai ser o melhor do mundo, né, Elias? Não vai conseguir, porque Não. além de tu ser um craque, tem todo o entorno que tem que te fazer ser o melhor do mundo, né? Vamos lá, por que o Kaká foi o melhor do mundo, né? Ah, porque ele era o queridinho, porque ele era o cara certinho. Pode ser, né? Todo mundo gostava dele, né? Todo mundo gostava dele, né? Ronaldo, Ronaldinho. Então, para tu ser o melhor, e aquele time vamos lá, era Veloso, Cafu, eu, o Kleber, o Júnior, daí tinha o Flávio Conceição e o Amaral, que eram dois pitbull ali na frente, né? Nada também te digo de habilidoso, mas eram os caras que nos ajudavam na marcação. Pegavam. Nossa, demais! E era Calminha, Rivaldo, Miller e Luizão, né? E aí no banco tinha Elivelto, tinha o Fernando Diniz, tinha o Rincon, tinha o... Ixi, te digo assim, Rincon foi um dos caras, uns atletas assim. Pô, verdade. E ficou meu amigo até agora, nessas épocas de live aí que aconteceu da pandemia, a gente fez muito programa junto. Ele era muito parceiro, sabe? Era um cara fantástico. E um atleta, assim, Elias, completo, sabe? Ele era completo. Só que aí o entorno dele, a vida dele também não cooperou com isso, né? Então, como não cooperou com o Neymar, como com muitos outros aí, né, cara? Então, aquele Palmeiras, e durou 6 meses porque todo mundo saiu, né? Todo mundo foi vendido. Todo mundo era selecionável. Te digo assim, eu fui selecionável aquela época que Tele Santana ia assumir o Palmeiras, e daí deu os problemas de saúde do Tele, e o Tele acabou depois não conseguindo, falecendo. Mas eu fui, assim, numa pré-convocação, porque o Palmeiras ganhava de todo mundo, né? Até eu me tornei um grande atleta, né? Vamos lá, naquela época. Ajudei com 2 gols nesses 102 gols, né? Então, e sempre tem entrevistas aí que as pessoas falam e comentam daquele clube, daquele time, né? Que, vamos lá, igual o Flamengo de 81, igual não sei quem de tal época, ficou marcado como uma seleção. E depois saí dali, foi para o Atlético Mineiro, que o Leão me levou para o Atlético Mineiro, que também era uma equipe assim que foi fantástica, sabe? Era Valdir Bigode Marques na frente. Então, assim, eu tive... 97, né? 97. A gente foi campeão da Conmebol, a gente tomou uma pauleira lá no Lanús, lá na Argentina, quebraram a cara do Leão, né? Cara, assim, ó, história, Elias, tem demais, sabe? Só vamos contar hoje as boas, né? As ruins a gente deixa para outra hora. De ruim também tem bastante, né? Ufa. Mas de ruim a gente deixa para os outros falar, né? Então, é uma vida, cara. É uma vida, assim, maravilhosa, e ela continua, sabe? Isso que é mais importante. Se tu disser assim, Sandro, tu tem desafetos no meio do futebol? Acredito que não, sabe? Tem gente que a gente diverge opiniões, né? Diverge opiniões e pronto. Mas dizer assim, com qual jogador tu não pode falar? Não, isso não tem, né? E me arrependo de algumas coisas, como me arrependo imensamente uma vez que eu dei uma entrevista no final de um clássico Sport Náutico, que, pô, o Sport ganhava tudo, e a gente perdeu para o Náutico, e eu fui dizer que nós não podíamos perder para uma equipe de segunda divisão. Aquela história de... Cara, os caras me odiavam, né? Os caras me odiavam, mas, sabe? Então, vamos lá. Esse foi meu maior erro. Mas fica marcado, viu? Isso está marcado porque fiz errado, entendeu? Foi uma coisa que eu fiz errado que eu não deveria ter falado.
Mas dos males ao menor, que é uma coisinha que nem se dá bola mais, né? Mas pode para incendiar o clássico. E lá, ontem mesmo, o Ceará Sport, loucura, Ceará né? Sport, pois é. O Sport perdeu em casa nos pênaltis, né? É verdade. O nome, Sandro, que esteve muita evidência, está em muita evidência, né, nesse momento, é do treinador do Palmeiras, que foi seu treinador no Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, que agora está com esse desafio no Corinthians. Você acredita que ele possa ter sucesso no Corinthians? Não digo como ele teve com vocês lá no Palmeiras em 96, mas essa retomada dele, principalmente num clube como o Corinthians, será que pode dar certo? Olha, vamos lá. Foi na época do Vanderlei, 90 vamos lá, um pouquinho antes, né, da época dele no Bragantino, né? Naquelas questões que ele estava começando tudo e que estava aprendendo, que ele estava assim empolgado em mostrar, tanto que chegou ao Real Madrid, né? Depois, né? Seleção e coisa. Só que daí depois teve um período que, vamos lá, aí se transformou numa estrela, né? Da tipo assim, eu não preciso mais treinar. Tinha uma comissão de não sei quantos, né? Na época do Palmeiras, era ele que dava os treinos. Ele é um treinador muito inteligente. E olha, e não era fácil porque era uma equipe formada por grandes estrelas, né? Era bem complicado gerir aquela turma. Só que também não se tinha um Instagram, não tinha o TikTok, não tinha todas essas questões que aparecem hoje, né? Eu acredito que ele vai ter muita dificuldade, Vinícius, porque hoje não se dá tempo para fazer o que a gente fazia antigamente, né? Vamos lá, já estreou aí, nem sei se ele estava no campo, não cheguei a ver se ele Sim, estava estava. no... Estava? Na Pois é, uma Libertadores, derrota em estava. casa, sabe? Já começam a falar, já estão mexendo com ele, tipo assim, se falaram do Cuca por causa da Suíça, por que não falam dele por causa da manicure, coisa assim, sabe? Uhum. Então, eu acho assim, vai ser um momento muito atribulado que só vai ser acalmado se vier vitórias e vier título. Só que vamos lá, eu não vejo o Corinthians com essa força para conquistar títulos e vitórias em sequência, né? Então esse é o grande problema, né? É uma grande equipe com grandes jogadores, mas não está jogando bem, né? Por N motivos, né? Então eu não vejo vida fácil para ele no Corinthians, sabe? Não vejo. É um desafio. Sandro, o que precisa para ser um bom zagueiro? Para ser um bom zagueiro, precisa ter uma imposição física, né? Eu acredito, ter um senso de cobertura, né? Vamos lá, hoje em dia se pede muito para o zagueiro sair jogando, né? Então são qualidades. Vamos lá, vamos remeter a 96, sabe? 96 o Palmeiras fazia esse jogo que hoje em dia se faz de toque, então ele saía tocando lá de trás e chegava lá na frente, tá? Então não é uma coisa inventada agora. E te digo mais, e não foi inventado em 96 do Palmeiras, já teve Flamengo anos anteriores, outras equipes que já faziam isso. Então são fases, né, do futebol, que as coisas acontecem. Mas a bola aérea é fundamental para um zagueiro, né? A colocação, a imposição física, a velocidade, nem te digo assim, não é tão necessária, penso eu, mas o senso de cobertura, de marcação e o entendimento que eu sempre vejo, e eles não estão errados, os comentaristas, de falar, por exemplo, que o que aconteceu com Jeromel e Kahneman, sabe? Casaram muito bem, sabe? O que aconteceu? O que está acontecendo com o Inter? Não está casando nem Mercado com Vitão, nem Moledo com Vitão. O Grêmio, me parece agora que os dois zagueiros são só para a gente ir comentando que a parceria, porque geralmente
geralmente, o que dá certo? Um zagueiro mais técnico com um zagueiro mais brucutu, que se diz a verdade. Isso. Uhum. E o brucutu do Palmeiras era o Kleber, viu? Eu era o habilidoso. Não dá para dizer que o Kleber era habilidoso, né, cara? Né? Então, assim, e eu também não era habilidoso, mas a gente aprendeu, né, tipo assim, a sair jogando. Não essa loucura que nem se faz hoje, né? Vim tocar bola dentro da área pequena, lá em cima da risca, né? Também, que eu acho também errado, né? Para que tu vai correr um risco desse, né? Mas, então, uma equipe, o zagueiro precisa ter, para mim, esse tempo de bola, que é fundamental, né? A leitura de jogo, eu digo assim, de achar os atalhos. Eu nunca, Elias, nunca vou conseguir ser mais rápido que um atacante, porque o atacante, se eu deixar o atacante tomar decisão primeiro. Então, é isso que eu falo, que eu penso que o zagueiro, assim, tu tem que tomar a decisão antes do atacante. Tu tem que saber se o atacante vai te dar o tapa para o fundo, se ele vai dar o corte para o meio, se ele vai encolher para antecipar essa bola. Tu vai sempre ganhar? Não, mas vamos lá. Tu tem que ter um êxito maior que o atacante na decisão, de tomar decisão, do que ele. O que eu não consigo entender muitas vezes assim, eu não esperava essa bola, né? Sabe? Tu esperava o quê? Né? Esperava uma pedra, né? A gente brinca, tu não tá esperando a bola, tá esperando uma pedra. Porque, me pegou de surpresa. Cara, não pode pegar de surpresa, né? Então, é isso que eu digo assim. E aí vai o lado, Elias, o lado cognitivo do atleta, né? Que o atleta, vamos lá, não estou dizendo que ele tem que ser formado, um doutorado, coisa. Não, é a inteligência do momento, né? A inteligência do momento. Tu deve ter as tuas. Por que tu é um jornalista? Tu faz o teu programa porque tu tem as tuas qualidades, que tu sabe comandar um programa, e eu não sei, sabe, né? E vamos lá. E aí é um motorista de caminhão, é assim, assado, tem bons motoristas, tem ruins motoristas, né? Então, cara, é de tu se preparar. E só vai se preparar treinando, né? Treinando, observando. Eu gostava muito de observar, assim, por exemplo, eu ia jogar, vou jogar contra o Romário. Mas tu vai estudar o Romário? Não, mas eu sei que ele tem uma gama de jogadas que eu posso antever que ele vai fazer. Se ele fizer algo diferente pela condição técnica dele, paciência, vai levar vantagem, né? O Jardel não podia... O Jardel, tu podia assim, ele não vai chegar na minha frente e me dar o drible, sabe? Não é uma característica dele. Ele vai tentar me antecipar, ele vai tentar fazer a parede, eu tenho que tentar antecipar as jogadas dele. Então, é isso que eu digo, meus atletas, essa mentalização é para isso, para tu procurar antever o que poderá acontecer no jogo, sabe? Pode dar tudo errado? Pode chover, pode estar ventando, mas tu tem que saber que essa bola ela vai poder vir aqui, né? Se ela não vir, é porque algo anormal aconteceu. Aí, paciência, né? Vamos correr atrás, daí tentar pegar os caras, né? Mas a probabilidade de dar certo, ela é muito grande, entendeu? Então, é isso que eu acredito que é o fundamental para o zagueiro, ter o senso de cobertura, boa impulsão, quebrar na hora que tem que quebrar, né? Hoje em dia, muito zagueiro aí acabou porque o VAR está pegando, né? Porque a gente sabe que muito zagueiro usava braço, era mal braço. Isso, graças a Deus, não era uma especialidade minha, né? Óbvio que fui várias vezes expulso por matar a jogada, mas nunca sendo algo desleal, né? Então, enfim, vamos lá. Eu acho que é o básico para se tornar um bom zagueiro, é isso aí, né? Ser inteligente, eu te digo, do jogo, né? Não vamos lá pensar que eu tenho que tirar nota boa no colégio para ser inteligente no campo, né? Sim. Mas eu tenho que entender do jogo, né?
tem que entender do jogo. Então, É uma boa leitura de jogo. Exatamente. E é uma coisa que a gente bate toda hora, né, Elias? Parece assim, fica uma coisa chata. Tu tem que entender o jogo. Tá, mas o que é entender o jogo, né? Sim. Aí que eu digo que o jogo não é linha alta, linha baixa, quadrante, meio armador. Cara, é o que na tua posição pode acontecer, né? Então, se preparar para isso. É verdade. Para encaminhar nosso papo, Sandro, você falou no Kleber. Qual foi seu melhor parceiro durante a sua carreira de zaga? Então, eu tive grandes parceiros, teve vários. Né? Vários parceiros, mas vamos lá, com quem eu imagino que mais deu certo fui eu e o Andrei no Juventude, sabe? O Andrei era um jogador extremamente habilidoso. O Andrei era aquele jogador que chamava muitas vezes o atacante para dar o drible. Outro, que a gente não fala, era um exímio cobrador de falta, né? Nos deu muitas vitórias em cobrança de falta. Por que não foi mais longe? Tem aquele caso dele com o Romário. O Romário pegou no pescoço dele, que depois pediu desculpa, não devia ser, né? Porque ele era muito temperamental também, né? Mas vamos lá, Andrei foi uma grande parceria, Kleber foi uma grande parceria, né? Márcio Goiano, que depois virou treinador no Sport Recife, foi um grande parceiro de zaga, sabe? Então, vamos lá, mas se é para dizer assim, com qual o Santos se sentiu melhor jogando, foi com o Andrei, sabe? Porque ele completava, tá? Ele era o cara, assim, eu podia dar bola para ele que ele não ia se apertar, né? Tipo assim, Sandro, joga em mim, tu fica com a ruim. Ele era esperto, ele não era bobo também, né? Ele não gostava muito de correr, não, atrás do atacante, né? Ele dizia, Sandro, tu vai na caça, eu fico aqui na sobra e eu te passar, eu pego. E eu me sentia bem com isso também, então, porque a gente tinha muita confiança, fizemos muitos gols naquele campeonato de 95, né, do Juventude, lá que fez uma bela campanha também, e daí eu fui para o Palmeiras. Então, foi um atleta, assim, que foi uma das melhores zagas que eu joguei, que eu formei no futebol, foi com ele, né? Apesar que o Kleber fazia muito gol de cabeça também, né? Mas o Kleber era tudo. O Kleber era no embalo, né? Se ele errasse o bote, esquece. Velho. Nossa Senhora! Então é isso, cara. É muita história, muitas coisas aí para se falar, e a gente procura passar para os nossos atletas um pouco disso, né? Que maravilha. Faltou alguma coisa na carreira de jogador? Por exemplo, jogar um Grenal como gaúcho? Eu joguei um Grenal de aspirante, pô. Eu joguei um Grenal. Olha aí. Tu sabe que em 92 foi o seguinte, como é que eu cheguei no Grêmio? Eu acho que a federação fez alguma promoção no interior que ela ia escolher 2 atletas do interior, um botar num time e um botar no outro. E aí eu fui para o Grêmio, do Dínamo de Santa Rosa fui para o Grêmio, e o Gilmar Iser, do Guarani de Venâncio, foi para o Inter. Foi para o Inter. Depois foi ser meu treinador, né, aqui no Novo Hamburgo, no final. E aí a gente fez um Grenal de aspirantes que foi 0-0. Mas antigamente tinha, né, o Grenal antes dos jogos, assim, faziam umas preliminares. Então foi esse Grenal, mas óbvio, Grenal com estádio vazio, que não tinha muita importância, né? Mas ali estava Darley começando, um monte de gente começando. Então, vamos lá. Eu acho, assim, o que me faltou, e você pensava de eu nunca joguei uma Libertadores da América. Eu sempre estava em grandes clubes, né? Mas nunca joguei uma Libertadores. Joguei aquela antiga Comebol, que hoje é a Sul-Americana, né? Inclusive fui campeão com o Atlético, tudo. Mas a Libertadores, cara, ontem o jogo do Inter, é um campeonato diferente. Diferente, né? Como deve ser assim o sonho de todo mundo jogar uma Champions League, sabe?
Cara, é os melhores do continente, né? Os melhores clubes. Então, nem assim, ó, nem uma convocação para a seleção. Não... Eu sabia do meu limite também, né? Por mais que a gente às vezes pensa, mas eu sabia, não, tá tranquilo, não vamos sonhar tanto. Mas ou eu era campeão e a equipe ia jogar e eu saía para uma outra equipe, né? Que essa equipe ia jogar o ano seguinte a Libertadores. Por algum motivo, eu nunca joguei Libertadores da América e isso, cara, me faz falta. Mas eu gostaria muito de ter jogado. Gostaria muito de ter jogado. Então, mas no mais, não dá para se queixar da carreira, não. Tá bela carreira, bela carreira. Sandro, tem muitas histórias, vamos marcar uma outra hora para bater mais um papo, para ouvir mais histórias. Mas muito obrigado aí por bater esse papo com a gente, por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa Preleção. Você viu, é um bate-papo para relembrar grandes momentos da sua história no futebol brasileiro. Tá bom, eu te agradeço o convite aí, estamos à disposição. Elias, quando precisar, só manda um recado aí que a gente volta a falar de outras coisas aí, né? Tem as ruins, né, que a gente não contou hoje. Grande abraço. Grande abraço. Conversamos com Sandro Blum, ex-zagueiro do futebol brasileiro, de grandes clubes do futebol brasileiro. Preleção volta na próxima semana, sempre com um grande convidado.